Então, pessoal, vamos aqui voltar para a resolução do exercício. Nós temos aqui, olha, rosca métrica normal. Calcular o diâmetro menor de um parafuso D1 para uma rosca de diâmetro externo D de 10 milímetros e passo de 1,5 milímetro. Então, gente, tá? Vamos aqui, ó, vou ficar de olho aqui no caderno. Então, o que nós temos aqui, olha, tá? Nós temos a fórmula aqui, né? D1 igual a D menos 1,228 vezes P, certo? Então, vejam bem, ele diz aqui, olha, calcular o diâmetro menor do parafuso de um parafuso D1 para uma rosca de diâmetro externo 10, né? Então, nós vemos aqui, olha, D1 é igual a, no lugar do D eu vou botar 10 milímetros, certo? Menos 1,228 vezes o passo que é 1,5. Aí eu vou fazer essa multiplicação, né? D1 é igual a 10 menos, fazendo essa multiplicação aqui, vamos lá, fazendo a multiplicação 1,228 vezes 1,5, então nós temos aqui, olha, gente, nós temos aqui 1,842, então 1,842. Fazendo a continha, gente, fazendo a continha aqui, 10 menos 1,842. Isso vai dar igual a 8,158 milímetros, tá, gente? Milímetros. Então, como vocês podem ver aqui, certo? Tá? Fazendo o cálculo, a gente vai ter aqui o diâmetro menor de um parafuso, que é 8,158 milímetros, né? E notem que é o diâmetro menor, né? Porque a gente tem aqui o diâmetro maior aqui, tá? A gente tem um diâmetro externo de 10, certo? Então, se ele quer o diâmetro menor, notem que vai ter que dar um número menor, né? Se desse maior, estaria errado, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. Olha só, vou mostrar a próxima questão para vocês aqui. Vamos ler aqui a próxima questão, que diz assim: calcular o diâmetro efetivo de um parafuso, tá? Ou seja, o diâmetro médio, com rosca métrica normal, cujo diâmetro externo é de 12 milímetros e o passo é de 1,75 milímetros. Então, nós temos a fórmula bem aqui, D2, que é o diâmetro médio, é igual ao D, que é o diâmetro externo, certo? Menos essa multiplicação aqui, tá? Então, vamos fazer o exercício? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá fazer o exercício. Então, ele diz o seguinte, olha o que ele fala bem aqui. Ele diz, né, que ele quer o diâmetro efetivo de um parafuso. Ele quer o diâmetro médio, tá? Ele quer o diâmetro médio, sendo que com rosca métrica normal, cujo diâmetro externo, olha, o diâmetro externo é 12 milímetros e o passo é de 1,75. Então, gente, está fácil. É só agora substituir, olha. A gente vai brincar com as fórmulas aqui, olha. D2 é igual ao Dzinho, que é o diâmetro externo 12, menos 0,6495, vezes o passo, que é 1,75 milímetros, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos para a calculadora, vamos fazer essa continha aqui, gente, tá? Fazendo a continha bem aqui, olha, a gente tem 12 menos, tá? Aí eu boto um parêntese aqui para fazer a multiplicação, certo? Porque se eu não colocar o parêntese, ele vai fazer 12 menos 0,6495, tá? E aí vai dar errado, certo? Esse 12, ele está sendo subtraído dessa multiplicação aqui, ok, gente?
Então é 12 menos essa multiplicação. Então a gente vai botar entre parênteses, certo? 64,95 vezes 1,75, certo? Então, o resultado final aqui, olha, gente, nós temos um diâmetro efetivo, um diâmetro médio de 2 de, vamos ver aqui, 10,86, vamos botar aqui, 86, vamos arredondar, né? 8, três casas, 863 milímetros, certo? Então, olha só, vamos entender aqui também a fórmula, certo? Primeiro, eu falei da regrinha matemática, que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Vamos entender a fórmula. Se aqui o diâmetro médio é 10,863 milímetros, certo? E ele diz que o diâmetro externo é 12, então a fórmula bate, né? O cálculo bate. Por quê? Porque o diâmetro externo é maior que o diâmetro médio. Se eu boto aqui, se eu substituo todos esses números e no final eu tenho um diâmetro médio maior que o diâmetro externo, então a conta estaria errada, certo? Eu teria que refazer essa conta novamente, tá bom, gente? Tá? Então, vamos para mais um exemplo para a gente entender melhor, tá bom? Olha só, gente, esse aqui, ele pede para calcular a folga, tá? Então, vamos lá, calcular a folga F de uma rosca métrica normal de um parafuso cujo diâmetro maior D é 14 milímetros e o passo de rosca é de 2 milímetros. Então, gente, o que ele está pedindo aqui, certo? É a folga métrica, né, de um parafuso. Quando ele fala folga, tá? Ele fala folga entre o filete do parafuso e o filete, obviamente, da porca ou da fêmea, tá? Então, vamos lá para o cálculo. Então, vejam só, pessoal. Tá? Aqui ele quer saber a folga. Então, vejam só como é fácil, certo? Então, vamos lá. Calcular a folga. Ele quer a folga F. Isso aqui é um F, tá, gente? Um F é igual. O diâmetro maior, que é 14 milímetros, certo? E o passo é de 2 metros. Então, vejam só. Eu tenho aqui, olha, tá? 0,045 vezes o passo, que é 2 milímetros, certo? Vou falar aqui uma coisa para vocês não se confundirem. Ele fala em diâmetro maior aqui, mas ele não vai usar esse diâmetro maior, certo? Isso é só para você, para confundir um pouquinho. O que ele quer é a folga. Como a folga é essa fórmula bem aqui que vocês estão vendo, certo? E ele já dá o passo, você só vai precisar do passo. Ele está te dando o passo, certo? Então, às vezes, o camarada vê 14 milímetros, né? Vê a fórmula e aí ele pode se confundir e acabar errando a questão, certo? Fazendo a continha aqui, gente, a folga do parafuso, vamos calcular aqui na científica. Eu tenho aqui, olha, bem do lado da científica aqui, 45 centésimos, milésimos vezes 2. Fazendo a conta, né? Eu tenho aqui 9 centésimos, né? É só multiplicar aí 45 vezes 2 e dividir por 1000, tá? Eu tenho aqui 9 centésimos de milímetro, ok, gente? Então tá aqui a minha folga, tá? Entre os filetes, tá? Do parafuso e da porta. Olha só, pessoal, esse outro problema aqui, esse outro exemplo, ele requer agora um pouquinho mais de raciocínio, certo? Um pouquinho mais de entendimento, ok, gente? Calcular o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é de 8 milímetros e o passe é de 1,25 milímetros, certo? Então vejam só aqui, né, gente? Nós temos aqui, olha, como eu falei para vocês, precisamos de um entendimento agora do problema, certo? Então ele está pedindo aqui o diâmetro maior da porca. Esse cara bem aqui, olha, que ele está pedindo.
né? Ele está pedindo o diâmetro maior da porca, certo? Onde ele te dá também o diâmetro maior do parafuso, ele está te dando o diâmetro maior do parafuso, certo? E te dá aqui o passo, certo? Só que ele não te dá folga. E agora? Ele não dá folga, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que achar folga, certo? Eu tenho que achar primeiro a folga, porque eu tenho passo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso, de repente, pegar esse F aqui, olha, essa folga, esse 0,45p e jogar no lugar desse F, certo? Aí eu consigo fazer logo tudo. Então, vamos fazer assim, vamos fazer logo aqui, olha, para a gente fazer mais direto. Eu tenho aqui, olha, D é igual, né? Aqui, olha, o diâmetro maior da porca é igual ao diâmetro maior do parafuso, mais 2 vezes esse F aqui, é tudo isso aqui, olha. Então, eu jogo logo aqui, ó, 0,045P, certo? Então, agora sim, olha, eu tenho aqui o diâmetro externo, é o diâmetro maior da porca, certo? E agora eu vou fazer a conta, eu vou só substituir aqui, olha, D é igual, tá? O Dzinho, tá? Que é o diâmetro maior do parafuso, é 8, mas se eu vou multiplicar 2 vezes 45 milésimos, eu vou ter aqui 9 centésimos, vezes o passo. Quanto é o passo? 1,25, certo? Fazendo a continha, gente, olha só, vamos para a calculadora científica. Eu tenho aqui, olha, 8 mais parêntese, certo? Porque se eu fizer 8 mais 9 centésimos, ele vai multiplicar 8 mais 9, certo? E vai dar um resultado errado. Então, o 8 multiplicando, aqui é somando a multiplicação de 9 centésimos vezes 1,25. Fazendo a continha aqui, gente, olha, eu vou ter aqui D igual, tá? D igual a 8,113, vou arredondar aqui, milímetros. Então, o diâmetro maior da porca, gente, o diâmetro maior da porca, tá? Que é o diâmetro que vai, que você mede entre as raízes de um filete, certo? O diâmetro ali da porca, tá? É 8,113, tá? Então, olha só, gente, notem que isso aqui é verdadeiro, né? Por quê? Porque a fêmea, certo? Ela vai ter que ter milésimos, né? Vai ter que ter milésimos de diâmetro, um pouco maior que o parafuso, certo? Para que ela possa receber o parafuso, não é isso, o macho? Então, notem aqui, olha, que vocês podem ver que essa folga aqui de 113 milésimos, certo? Ela bate, tá? Então, se você pegar o diâmetro do parafuso do macho, é 8 milímetros, certo? E o diâmetro da porca é 8 milímetros mais 113 milésimos de folga. Se fosse igual ou menor, estaria errado, tá? Agora, se fosse bem maior, por exemplo, você tem um parafuso aí de 8 milímetros, tá? E o diâmetro da porca fosse 9 milímetros, você teria aí 1 milímetro de folga, também estaria errado, ok? Então, notem que a coerência da questão aqui é verdadeira, tá bom, gente? Ela é coerente, tá? Vamos ver aqui o próximo. Vamos para o próximo exercício. Olha esse outro exemplo aqui, gente. Calcular o diâmetro menor de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é de 6 milímetros e o passe é de 1 milímetro. Tá? Vamos para a resolução. Então vejam só, gente. Bem aqui, né? Deixa eu só separar aqui. Pronto. Aqui. Tá? Então vamos ver aqui, ó. O diâmetro, tá? O diâmetro menor de uma porca é essa fórmula bem aqui. Então olha só, venho aqui, diâmetro menor é igual
Tá? O diâmetro maior do parafuso, ele dá aqui, que é 6 milímetros, menos 1,0825 vezes o passe. O passe é 1 milímetro, então aqui está até fácil nessa conta, tá? Então eu tenho 6 menos 1,0825, que multiplicado por 1, né, vai dar ele mesmo. Então D1, vamos fazer aqui, pegar a calculadorazinha. Vamos lá, pegar D1 aqui, certo? 1 menos 0,825. Então eu vou ter aqui 175 milésimos, tá? Então olha só, o diâmetro menor de uma porca, tá? O diâmetro menor de uma porca, desculpa gente, fiz a conta errada aqui. É 6 menos, que eu estava achando estranho. 6 menos 1,0825. Botei 1 é 6, gente, desculpa. Agora sim, agora tá certo. Dá 4, vamos lá. 4,9 vou colocar aqui 8, arredondar. Aqui, ó, milímetros, tá? Então veja só, o diâmetro menor de uma porca, certo, gente? O diâmetro menor da porca é esse resultado aqui, ó. 4, né? 4,918 milímetros, certo? Que é o diâmetro da porca. E o diâmetro maior do parafuso, 6 milímetros, certo? Então aqui nós temos agora, né, o diâmetro da porca. Olha só, pessoal, essa aqui. Calcular a altura do filete de um parafuso com rosca métrica normal, com diâmetro maior de 4 milímetros e o passe de 7 décimos de milímetros, certo? Então nós temos a fórmula aqui, olha, a altura do filete do parafuso, essa multiplicação que vocês estão vendo aqui, esse número meio absurdo, 0,61343 vezes o passo de rosca, tá? Então vamos para o cálculo. Então, pessoal, mais uma vez aqui que vocês podem notar, tá? Ele dá aqui, olha, o diâmetro maior de 4 milímetros, certo? Só que você não vai precisar do diâmetro para calcular a altura do filete, ele já te dá o passe, né? E você tem a fórmula aqui. Então, vamos jogar aqui na fórmula os valores, 0,61343 vezes o passe, que é 7 décimos de milímetro. Então, a altura, certo? A altura do filete, vamos pegar a calculadora aqui, vamos fazer essa multiplicação, olha. É muito fácil, certo? Então, nós temos aqui, olha, 61,343 vezes, fazendo a continha aqui, gente, nós temos, olha só, a altura do filete do parafuso, certo? Nós temos aproximadamente aí, aproximadamente 429 milésimos de milímetros, certo? 429 milésimos de milímetros é a altura do filete, certo? Então nós temos aqui mais um exemplo, né, calculando a altura do filete. Vamos para um próximo exemplo? Pessoal, acabaram os exemplos, né? Então aí nós vamos finalizar por aqui, certo? Eu peço que vocês estudem, resolvam esses exercícios, são exercícios simples, tá? É uma introdução, né, do que a gente está estudando, certo? Então a gente vai ter aí mais cálculos pela frente, certo? Vamos ter aí alguns projetos que a gente vai fazer, tá? Mas dá para vocês treinarem direitinho, né? Com esses exemplos que eu dei, tá muito fácil, tá bem explicadinho, certo? E dá para entender muito bem essa questão quando você olhar muito bem para o desenho, né, do parafuso e da porca, você vai entender, né, o que é um ou outro, o que é um diâmetro externo, um diâmetro interno, o núcleo do parafuso, né, o diâmetro do núcleo, o diâmetro médio, certo? A altura do filete, certo? A folga entre filetes,
né, da porca com parafuso. Então, ou seja, você resolver esses exercícios, olhando para o desenho, você vai entender o que eu estou falando e entender também a coerência dos números, como eu falei para vocês aqui. Por exemplo, no exercício aqui, olha, nesse exercício bem aqui, é a altura do filete, certo? É 429 milímetros. E realmente é coerente, porque se você tivesse uma altura aí de 2 milímetros, de 1 milímetro, né, estaria estranho, a não ser que seria um parafuso imenso, né? Então, como vocês estão vendo aqui, a altura, o resultado ele é muito coerente. Então, é importante você observar essa coerência dos resultados e comparar, né? Se você, por exemplo, calcular e tiver um diâmetro interno, por exemplo, maior que o diâmetro externo no cálculo, está errado, né? O diâmetro interno ele tem que ser menor que o diâmetro externo. Então é isso que eu quero que vocês entendam também. Não é só chegar aqui, fazer conta, pegar a fórmula, substituir, né? E pronto. Vocês têm que entender aquele desenho que eu mostrei para vocês, certo? Vocês têm que conhecer a estrutura de cada componente, o que é um filete de rosca, o que é um passe, o que é um diâmetro interno, o que é folga entre filetes, o que é um diâmetro médio, o que é um diâmetro menor, o que é um diâmetro maior, e saber diferenciar, certo? Situações, por exemplo, como o diâmetro da porca, a porca ela tem que ter um diâmetro pouca coisa maior que o diâmetro do parafuso, para que tenha folga, tem que ter aquela folgazinha lá, tá? Para o parafuso poder encaixar e poder fixar, tá bom, gente? Então é isso, tá? Prestem bem atenção, qualquer dúvida me chame no grupo. Um abraço para vocês, boa noite.